Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Júlia Greco, eu sou graduanda em licenciatura Português e Italiano e hoje eu estou aqui para dar a terceira aula do curso livre de PCA IBEX. Nessa terceira aula, nós vamos aprender a como montar um repositório no GitHub e a como construir um script de teste auditivo que mais tarde nós iremos sincronizar com a plataforma PCA IBEX. É importante que vocês saibam como utilizar um repositório do GitHub, pois o PCA IBEX apresenta somente 64 MB de espaço. Esse é um espaço bem reduzido, principalmente para experimentos que contêm muitos dados de imagens, áudios ou vídeos. Por isso, o GitHub surge como uma alternativa para suprir essa falta de espaço da plataforma. Eu vou começar a aula de hoje mostrando o resultado final do script que nós iremos construir juntos. Logo em seguida, eu vou ensiná-los a como se registrar no GitHub e a como utilizar a plataforma. E depois, nós iremos começar a construção do script juntos. Por fim, nós vamos migrar para o PCA IBEX e eu vou ensinar a como fazer a sincronização dos dados do repositório do GitHub com a plataforma. Eu espero que a aula de hoje seja bem produtiva para todos vocês, que vocês consigam aprender bastante. Qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, escrevam no Classroom que nós iremos tentar responder. Então, como eu tinha dito anteriormente, eu vou começar a aula mostrando o experimento que a gente vai fazer hoje. Essa é a página inicial do nosso experimento, onde o participante vai preencher os dados dele. Aqui eu vou colocar o meu nome e a minha escolaridade. Essa próxima tela é de instruções. Como vocês podem ver, aqui o participante é instruído a ouvir um áudio e depois escolher entre duas opções a que ele considerar a melhor interpretação para o áudio que ele acabou de ouvir. Depois da tela de instruções, o participante é levado a realizar o experimento. Então, ele passa pelas telas onde ele escuta áudios e depois pelas telas onde ele pode escolher entre as opções de interpretação. O delegado de polícia seguiu a mulher na Ferrari conversível. O prefeito da cidade promoveu o assessor que era seu vizinho. O primo de Carlos telefonou para o amigo do interior do Amapá. Assim que terminar o experimento, o participante é levado para uma tela final, onde encontra um agradecimento pela participação e também informações sobre os próximos passos relativos à declaração e termo de consentimento. Agora que vocês já viram como vai ser o experimento, eu vou introduzir vocês à plataforma GitHub. Mas o que é o GitHub? O GitHub é uma plataforma que oferece hospedagem e controle de versões para softwares em desenvolvimento. Por causa desse sistema de controle de versões, ela não é utilizada só por desenvolvedores, mas também por outras pessoas, como por exemplo editores de livros, que utilizam esse controle de versões para revisões de texto. É uma plataforma que foi lançada em abril de 2008 por Chris Wentworth, PJ Hite, Tom Preston Werner e Scott Chacon. Então, ela está há bastante tempo, online, e por isso é uma plataforma bastante reconhecida por desenvolvedores de softwares. Ela utiliza o sistema de controle de versões Git, que foi criado por Linus Torvalds durante o desenvolvimento do kernel Linux. É desse sistema de controle de versões, o Git, que uma parte do seu nome deriva. A outra parte, Hub, é o nome de um aparelho antigo utilizado para conectar computadores. E esse nome, GitHub, explica muito bem o que a plataforma pretende. É uma plataforma de sistema de controle de versões que pretende conectar desenvolvedores de software ao redor do mundo. Então, agora nós vamos finalmente criar uma conta. O primeiro passo para criar uma conta é acessar o site. O link é github.com. Logo que você acessar o site, no canto superior direito vão ter dois botões, um de Sign In e um de Sign Up. Como nós não temos uma conta, nós vamos clicar no Sign Up, que é o botão para se registrar no site. Assim que você clicar no botão de Sign Up, vai abrir uma série de campos para preenchimento de dados. O primeiro deles é o Username.
no qual você vai colocar um nome de usuário com o qual você vai acessar a plataforma. O segundo é o email address, no qual você tem que preencher o seu e-mail. O terceiro é o password, no qual você tem que criar uma senha para o acesso à plataforma. No caso do GitHub, a sua senha tem que ter ou 8 ou 15 caracteres, incluindo um número e uma letra em caixa alta. Assim que você terminar de completar os dados, rolando a página mais abaixo, você vai encontrar um campo para verificação da sua conta. Essa verificação consiste em escolher uma imagem correspondente ao que está sendo pedido no texto. É basicamente aquele tipo de verificação de se você é um humano ou não que a gente encontra em vários sites por aí. Não é nada além disso. Depois que você verificar a sua conta, clica no botão Create Account e a sua conta vai ter sido criada. Finalmente, depois de ter o e-mail verificado, nós vamos começar a mexer na plataforma. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um repositório, onde nós vamos criar também o nosso script e fazer o upload dos nossos áudios e imagens e tabelas, ou seja, dos nossos itens experimentais. Para criar um repositório, vocês podem clicar nas duas opções existentes no site. A primeira é um botão verde escrito New, que está localizado na parte superior esquerda da tela. A segunda é um botão com o símbolo de mais, localizado no lado direito superior, ao lado do seu perfil. No caso, eu vou clicar no botão verde, no lado esquerdo. Depois de clicar em uma das opções, nós vamos finalmente criar o repositório. O primeiro passo é dar um nome. Depois, você pode dar uma descrição opcional. Por fim, nós vamos definir o repositório como público. Não coloque o seu repositório como privado, pois senão o PCA Ibex não vai conseguir recuperar os dados que nós vamos colocar no repositório. Eu aconselho aqui, por fim, a adicionar a README file. Isso vai facilitar com que vocês consigam encontrar depois os botões para fazer upload e criar arquivos. Então, selecione a opção Add README File para o repositório de vocês. Por fim, nós vamos clicar no botão Create Repository, ao final da página. E agora nós temos o nosso repositório criado. Vocês podem ver que na tela principal do GitHub existem várias abas. Nós temos uma aba Code, Issues, Pull Request, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights e Settings. Nós não vamos usar as abas em vermelho. Nós vamos usar somente a aba Code, que vai ser a nossa área de uso principal, onde nós vamos acessar os arquivos, alterar eles, criar, excluir, e a área de Settings. Caso vocês queiram depois excluir o repositório de vocês, ou vocês tenham criado o repositório de vocês em modo privado e queiram alterar para público, tudo isso nós vamos fazer na área de configurações, em Settings. Em Code, vocês vão fazer o upload de arquivos. Para fazer o upload de arquivos, vocês já têm que ter baixado a pasta Chunk Includes. Para fazer o upload, vocês vão clicar no botão Add File. Ele está do lado do botão verde escrito Code. Quando vocês clicarem no botão, vão aparecer três opções: Go to File, Create New File e Upload Files. Nós vamos clicar na terceira opção, Upload Files. Quando vocês clicarem nessa opção, vocês vão poder arrastar pastas e arquivos até a área de upload, ou vão poder clicar no link Choose Your Files, que vai abrir o arquivo do seu computador para você selecionar os arquivos ou pastas, enfim, o que você quiser fazer upload. No nosso caso, nós vamos fazer o upload da nossa pasta Chunk Includes. Então, é só localizar ela no seu computador e arrastar para a área de upload. Assim que os arquivos tiverem sido carregados, você vai rolar a página até o final e clicar em Commit Changes. Pronto, nós já fizemos o upload da pasta Chunk Includes. Agora eu vou explicar para vocês como criar um script no GitHub que depois vai ser usado no PCA Ibex. Nessa videoaula de hoje, eu não vou me aprofundar em como montar uma tabela para o uso no PCA Ibex, mas eu vou explicar como a nossa tabela foi montada. Se vocês quiserem
ter uma visualização melhor de como montar a tabela, no nosso repositório no GitHub tem uma documentação que explica melhor como construir uma tabela do zero, o que você vai precisar pensar e etc. Eu aconselho também, antes de começar a programar, a fazer um planejamento prévio de como será a estrutura do experimento. Isso é importante porque com esse planejamento prévio, você consegue ter uma visão de quantas telas você vai precisar no seu experimento, se vai ter botões ou não, se vai ter imagens ou não, e você já tem uma ideia de como vai ser a estrutura mesmo, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como vai ser a estrutura do nosso experimento que a gente vai desenvolver aqui. Eu já dei um exemplo, né, do experimento no início da nossa aula, mas eu gostaria de explicar essa estrutura em partes. Então, a estrutura para o nosso experimento auditivo, ela vai consistir de 4 telas. A primeira tela vai ser uma tela inicial, com um texto introdutório sobre o experimento, uma caixa de texto para que o participante possa se identificar, ou seja, uma caixa de texto para que o participante possa colocar o nome dele, uma caixa de seleção para que o participante possa informar a escolaridade e um botão para iniciar o experimento. Na nossa segunda tela, que vai ser uma tela explicativa, né, uma tela de instruções, a gente vai ter um texto com as instruções a respeito do experimento e um botão para iniciar o experimento de fato. A terceira tela, que é a tela do experimento, ela vai consistir em 2 subtelas. A primeira subtela vai ter um áudio com as sentenças exemplos e um botão que vai levar o participante à próxima subtela, que vai conter as opções de escolha do participante. Por fim, a nossa última tela vai ter um texto agradecendo a participação e dando instruções finais. Então, depois de ter feito essas considerações iniciais, a gente pode começar a criar o nosso script. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um documento com a extensão .js dentro de uma pasta intitulada Data Includes, no nosso diretório do GitHub. Para isso, a gente vai em Create New File e a gente vai escrever o nome da pasta, que vai ser Data Includes, e digitar a barra, tá? Inclinada para a direita. Quando a gente digita a barra, vocês podem ver que ele ficou azul. Isso significa que a gente está transformando esse Data Includes em uma pasta, né? Em um diretório. Ou seja, o documento que a gente for criar aqui agora, né? Que a gente for salvar, ele vai estar dentro da pasta Data Includes, que vai estar dentro do nosso repositório. Então, agora, a gente tem que dar um nome para o nosso documento. No caso, eu vou dar o nome de meu script.js. A extensão tem que ser .js porque é a extensão do PCA Ibex, tá? E é importante também que não haja espaço nem caracteres especiais nesse nome. Se você quiser colocar espaço, você pode usar hífen ou underline, mas o ideal é que se utilize underline. Depois que a gente criar, a gente vai clicar em Commit New File. Então, depois de clicar em Commit New File, no final da página, nós vamos clicar de novo no nome do nosso documento, que acabou de ser criado, e vamos clicar no ícone de lápis para começar a editar o script. O ícone de lápis, ele está ao lado do ícone da lixeira, né, que é para deletar, e ao lado do ícone de monitor, que é para você visualizar esse arquivo na versão desktop do GitHub, né, na versão offline. Ok, agora que a gente começou a editar o nosso script, nós vamos escrever o primeiro comando. O primeiro comando do nosso script vai ser o pencontroller.resetPrefixNull. Esse comando ele é essencial para que o resto dos nossos comandos funcionem. O que esse comando faz? Ele inativa os prefixos que acompanham as declarações de elementos do pencontroller. O que seria esse prefixo? Seria esse pencontroller ponto que a gente está escrevendo antes do resetPrefixNull. Se a gente não utilizasse esse comando, toda vez que a gente fosse escrever
um new text, um new trial, a gente teria que escrever pencontroller.newTrial, pencontroller.newText. Isso tornaria o processo de digitar o código muito mais longo e demorado, né? Além de ficar com um código muito grande. Então, esse comando é importante para deixar a linguagem mais simples e limpa. Se vocês quiserem saber mais sobre esse comando e a utilização dele, de novo, no nosso tutorial lá no GitHub tem links para as páginas do PCA Ibex, da documentação do PCA Ibex, que se aprofundam nesse assunto. O próximo comando que a gente vai escrever é o sequence. Esse comando, ele define a sequência na qual as telas do nosso experimento vão aparecer. Por isso que o que eu falei antes de preparar o seu experimento previamente é importante, porque nesse ponto já é interessante que você saiba quantas telas você vai ter. É óbvio que se você não souber e for escrevendo o seu código na hora, né? Você sempre pode voltar para o sequence e adicionar as telas, quantas telas forem necessárias. Mas é bom também você já ter uma ideia de quantas telas você vai precisar para você já poder adicionar no sequence e já ficar organizado. No nosso caso, como eu disse antes, previamente, né, quando eu apresentei a estrutura do nosso experimento, nós vamos precisar de 4 telas, uma de boas-vindas, uma com as instruções, uma com o experimento em si e uma com as instruções finais, né, e o agradecimento. Então, o nosso exemplo de uso do sequence vai ser um sequence com uma tela chamada participante, uma tela chamada instruções. Notem que aqui eu não estou usando nem cedilha, nem til. Por quê? Porque o PCA Ibex não aceita caracteres especiais e nem diacríticos, tá? Depois, uma outra tela chamada experimento e, por fim, uma tela chamada final. Só que o sequence, ele não serve só para delimitar a sequência dessas telas. Ele também serve para randomizar os itens de uma tela e enviar resultados previamente, né? Previamente a exibição de uma das telas. Nesse caso, então, a gente vai adicionar mais 2 comandos ao nosso sequence. A gente vai adicionar, antes de experimento, um comando chamado randomize. Ele vai ser importante para que os itens do nosso experimento sejam mostrados de forma aleatória ao nosso participante. É importante essa aleatorização dos itens para que os participantes não sejam influenciados, né? Para que, na verdade, os nossos resultados não sejam influenciados pela ordem em que os itens são apresentados pelos participantes. E a gente vai usar um outro comando também, que é o send results. O send results é bom de usar porque, caso você não faça isso, você tem que criar um botão para que os seus resultados sejam enviados. E esse botão, se você colocar numa tela final, por exemplo, pode ser que o seu participante não clique nesse botão e você perca os resultados por causa disso. Então, o send results prevê esse tipo de erro acontecendo, do participante ou fechando a tela mais cedo, ou parando no meio do experimento, né, sem esperar a tela final, ou ficando impaciente. Ele prevê esse tipo de situação. Então, a gente vai colocar o nosso send results depois de experimento e antes de final. Porque, assim, quando o nosso participante for ver a tela final, os experimentos já vão ter sido... os resultados já vão ter sido enviados para o nosso arquivo de resultados. Prosseguindo com o nosso código, nós vamos escrever agora um header, ou seja, um cabeçalho. Como um cabeçalho funciona? Um cabeçalho funciona como funciona um cabeçalho de texto normal. Ele aparece antes de toda a página, né? Seria assim, no topo de cada página. Então, como é que funciona um cabeçalho num código? Ele vai rodar antes de cada página que for aparecer para o nosso participante. Por página, eu estou querendo me referir às telas, né? As 4 telas que nós definimos e aos nossos trials. Toda vez que eu estiver falando aqui de trial, eu vou estar me referindo a essas telas iniciais que a gente definiu na estrutura, tá? Então, o header vai ser rodado antes de cada trial.
Por que é interessante utilizar um header? Porque caso você tenha comandos que você tenha que rodar sempre, em todos os trials, ele pode te ajudar a rodar esses comandos já previamente. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Como a gente utiliza muito texto nas nossas telas, a gente sempre está precisando definir como esse texto vai aparecer, se ele vai ser centralizado, se ele vai ser impresso, qual vai ser o tamanho da fonte. E a gente vai se aproveitar desse cabeçalho para já definir todas essas características que vão ser padrões do nosso texto, para que a gente não tenha que ficar escrevendo elas depois no código várias e várias vezes. Então, no nosso header, a gente vai usar um único comando, mas para 3 elementos diferentes. E por elementos aqui, eu estou querendo me referir a uma categoria que é própria do PCA Ibex, que são os elements, né? O que são os elements? São textos, imagens, áudios, botões que você for apresentar na sua tela, tá? Isso que são elements. No caso aqui, então, a gente vai usar o comando default com os elementos text, input text e button, tá? Que são elementos que aparecem recorrentemente no nosso código. O default, ele é, como o nome já diz, ele vai predefinir algumas características que vão estar presentes nesses elementos, tá? Então, a gente vai... vocês podem ver que o primeiro default que a gente está digitando é o default text. E dentro dele, a gente vai ter 2 características. A primeira vai ser o .css, na qual a gente vai definir o tamanho da fonte, que vai ser 1.2 EM. Esse 1.2 EM é um tamanho de fonte muito utilizado dentro da programação. Ele é uma medida como outra qualquer de tipografia. Se vocês quiserem se aprofundar nisso, tem um artigo da Wikipédia sobre, vocês podem pesquisar. Mas funciona basicamente como qualquer outra medida tipográfica, que nem as medidas utilizadas pelo Word, etc. O segundo comando que a gente vai declarar, né, a segunda característica que a gente vai declarar, vai ser o .print. O que significa esse .print? Ele vai indicar que esse elemento deve ser impresso na tela, né? Ou seja, que esse elemento de texto vai ser exibido na tela, vai aparecer para o participante. O nosso default input text vai conter as mesmas características do nosso default text. Já o nosso default button vai conter mais 2 características. A primeira vai ser o .center, para centralizar o nosso botão na tela, e a segunda vai ser o .wait. Esse comando, o .wait, ele vai interromper o processamento do programa até que haja alguma interação do usuário com o botão. O .wait é essencial para o funcionamento do nosso código, porque sem ele o programa processaria todos os comandos até a última linha, isso em questão de milissegundos. E aí, os nossos elementos seriam impressos super rápido na tela, sem que o usuário conseguisse ver, porque a gente não tem visão de milissegundo, né, como humanos. Então, ninguém ia ver nada. Então, a sensação que dá se você não usa o wait é que, na verdade, os elementos não estão sendo impressos na tela. Só que, na verdade, eles foram, mas foram removidos, né? Porque, assim, o comando foi lido até o final. Então, o código terminou sem você ver que aquilo tinha sido impresso. É importante que vocês notem que até agora a gente tem fechado os nossos comandos com vírgula, tá? Então, a gente fechou o nosso default text com uma vírgula, o nosso default text input com outra vírgula, mas a gente não fechou o nosso default button com uma vírgula. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo o último comando, a gente não precisa e não deve colocar uma vírgula no final dele, porque ele é o último. Então, ele vai ser fechado pelo parênteses que já está fechando o trial, tá? Prestem bastante atenção nisso que eu acabei de pontuar, porque se vocês escreverem vírgula no último comando, vai dar problema no código de vocês, tá? O próximo comando que a gente vai escrever, ele é um dos mais básicos na construção de experimentos no Pen Controller. É o new trial.
O new trial é o comando responsável por criar novas telas, né? Foi o que eu falei no início. Quando eu estou falando de trial aqui, eu estou falando de telas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar new trial e escrever o nome do trial, que é o nome que a gente colocou lá em cima, no sequence. Então, o nome do nosso primeiro trial no sequence era participante. E é isso que a gente vai escrever aqui no nosso new trial, tá? Então, como a gente tinha estabelecido na nossa estrutura, né? O primeiro trial, ele vai coletar os dados dos participantes. Então, o primeiro elemento que a gente vai escrever dentro do nosso trial vai ser o new text, já que a gente vai precisar do nosso texto de boas-vindas, né? E é como eu tinha explicado antes. O new text é um elemento de texto, ou seja, ele vai criar um novo texto que vai ser utilizado no nosso experimento. Aqui, o nosso new text, então, a gente tem que escrever o código new text, abrir parênteses, abrir aspas e escrever P e barra P, né? Entre sinais de maior e menor. O que é esse P e barra P? São símbolos que são usados na programação para indicar o parágrafo. P indica o início do parágrafo, enquanto barra P indica o fim. Então, dentro do nosso parêntese, eu vou escrever o texto. Por favor, escreva seu nome completo na caixa abaixo. E fechar o new text com a vírgula. Eu vou escrever aqui mais alguns textos e eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Então, vocês podem pausar depois e escrever os textos que estão aqui, ou ficarem só com esse primeiro texto também, tanto faz. Vocês podem escolher o que vocês acharem melhor. Mas eu não vou ficar falando todos os textos aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo, né, da aula. Então, eu vou já passar para o próximo comando. O nosso próximo comando vai ser o new text input. Ele tem uma estrutura igual ao new text. A única diferença é que a gente vai, em vez de imprimir algo na tela, a gente vai receber dados do participante, né? Apesar de que a gente tem que usar também o comando .print. Mas isso já está lá definido no nosso header, então a gente não vai precisar se preocupar aqui com isso. A outra diferença também é que entre os parênteses, a gente vai ter o nome dessa nossa caixa de texto. Por que a gente tem que dar um nome? Porque depois a gente vai precisar fazer referência a essa caixa de texto para coletar os dados que o participante inserir nela, tá? No caso dessa caixa de texto em particular, o nome dela vai ser nome. Uma coisa muito importante de se pontuar aqui é que vocês precisam escolher um padrão, delimitar um padrão com o qual vocês vão nomear os seus elementos e as suas variáveis, para que depois vocês não fiquem confusos ou acabem errando porque vocês escreveram com letra maiúscula e aí lá embaixo vocês escreveram tudo com letra minúscula. Então, delimitem um padrão. Por exemplo, o meu padrão aqui vai ser escrever todos os nomes com a primeira letra maiúscula dos elementos e todos os nomes de variáveis vão ser em caixa alta, né? Então, definam o padrão de vocês para que depois vocês não se percam. O próximo elemento que a gente vai escrever vai ser o new dropdown. Ele é bem diferente do que a gente fez até agora, porque a gente não definiu ele no nosso header, porque a gente só vai usar ele uma vez. Nesse comando, nós vamos criar uma caixa com uma lista vertical, na qual os itens podem ser selecionados. Como o new dropdown ele é um elemento, assim como o new text e o new text input, ele também vai ter o .css e o .print, que são essenciais, né, para os nossos elementos aqui que contêm algum texto. E, além disso, ele também vai ter mais dois outros comandos que a gente não tinha visto até agora, que vai ser o .add, para adicionar as opções selecionáveis, e o .log, que vai enviar as informações coletadas para o documento de resultados. Então, percebam que eu escrevi no nosso .add as opções, né, médio completo, superior em curso, superior completo e pós-graduação.
e que eu escrevi no ponto CSS as mesmas informações que a gente tinha escrito lá em cima. Então, o tamanho da fonte igual, né? Outra coisa importante de vocês perceberem, notarem nesse código, é que, além do nome do new dropdown, escolaridade, que nem a gente deu lá em cima para o new text input, eu também tenho um outro texto, que é o selecione sua escolaridade. Esse texto é o texto que aparece quando o usuário ainda não selecionou uma das opções da lista. Depois de escrever o new dropdown, a gente vai escrever o new button. Nesse primeiro trial, ele vai ter a mesma sintaxe que o new text input. Ou seja, nós vamos ter que dar um nome para ele também. Aqui, o nosso nome vai ser iniciar. Depois de escrever o new button, a gente terminou de escrever no nosso código o que vai aparecer para o participante. Agora, nós vamos escrever alguns outros comandos que são importantes para a coleta de dados. O primeiro comando que a gente vai usar é o new var. O new var, ele vai receber um nome. E como eu tinha explicado anteriormente, o nosso nome aqui vai ser todo em caixa alta. No caso, ele vai se chamar nome em caixa alta. Dentro do nosso new var, nós vamos colocar mais 3 comandos que a gente não tinha visto até agora. O primeiro deles vai ser o ponto .global. Esse comando, ele define que a nossa variável vai ser uma variável global. O que é uma variável global? Uma variável global é uma variável que pode ser usada em todo o nosso código, independente de onde ela tenha sido declarada. Como assim? É porque se você declara uma variável dentro de um trial, que é uma estrutura fechada, aquela variável só vai poder ser usada com os valores que ela tiver recebido no trial, naquele trial. Se você tirar aquela variável de dentro do trial, primeiro é que o seu comando não vai reconhecer aquela variável como existente, então ele vai achar que você, na verdade, está escrevendo um erro. E segundo, que ela vai perder os valores que você delimitou para ela naquela sua estrutura fechada, né? Naquele seu trial. Então, é por isso que é importante que a gente defina que as nossas variáveis sejam globais, porque assim você pode usar e retomar elas durante o código inteiro. Por que é importante que a nossa variável seja global aqui? Porque o log, né, que é o comando responsável por enviar os resultados para o nosso arquivo de resultados, ele vai ser utilizado fora do new trial. Então, a gente vai perder as informações que a gente coletou no new trial quando a gente sair, se a gente não definisse a variável como global. O segundo comando que a gente vai usar vai ser o ponto .set. Dentro dele, a gente vai ter um outro comando, que é o getTextInput. Nesse caso aqui, o nosso getTextInput, ele tem parênteses, aspas e o nome do nosso text input, né? Que no nosso caso aqui é nome também, só que somente com uma letra maiúscula, né? A primeira. O ponto .set é um comando que atribui uma série de dados à variável criada. Nesse caso aqui, o getTextInput, ele é um comando que retoma os dados coletados na nossa caixa de texto nome. Então, o que esses dois comandos estão fazendo é retomar os dados coletados e atribuí-los a essa variável que a gente criou. Depois de escrever a nossa variável, a gente vai fechar o nosso trial, né? Só com o parênteses. E a gente vai poder agora passar para a próxima parte do nosso código. Antes da gente criar o próximo trial, a gente vai escrever o comando .log, que eu tinha mencionado anteriormente. Aqui, o nosso .log, ele não vai estar vazio, que nem a gente colocou no nosso new dropdown. Aqui, ele vai ter um nome, que a gente vai nomear aqui como nome em caixa alta, que nem a gente nomeou a nossa variável. E ele vai ter também um getVar, que é a mesma ideia do comando getTextInput, só que em vez de retomar os dados de uma caixa de texto, aqui a gente vai estar retomando os dados de uma variável. Então, o nosso getVar vai ter o nome da nossa variável, que é nome
tudo em caixa alta. Então, esse comando vai ser responsável por enviar os dados que a gente coletou na variável para o nosso documento de resultados. Agora, nós vamos criar o nosso próximo trial. O nome dele vai ser instruções e ele vai ser composto basicamente de outros new texts idênticos aos que a gente utilizou no trial anterior. Além disso, ele vai ter também um botão. A diferença desse trial vai estar exatamente no botão. Dentro dele, nós vamos utilizar o comando .log, para que seja possível saber o exato momento em que o usuário iniciou o experimento. Depois de criar o trial instruções, nós vamos finalmente criar o nosso trial do experimento. Diferentemente das telas que nós construímos até agora, nesse trial nós iremos iniciar com o comando template. Esse comando, ele age de uma forma muito semelhante ao default. Só que, ao invés de definir previamente a característica de algum elemento, o template irá definir a estrutura de vários trials, cujos dados serão processados a partir de uma tabela. No caso aqui, a tabela que está dentro da pasta Chunk Includes. Portanto, o nosso novo trial, nomeado experimento, ele vai ser declarado dentro de template. É importante notar aqui que a tabela ela está separada por vírgulas, ou seja, ela está no formato .csv. Esse é o único formato que o PCA Ibex aceita de tabelas. Se vocês montarem a tabela de vocês pelo Excel, vocês conseguem salvar nesse mesmo formato. Mas prestem atenção porque, na maioria dos computadores, esse formato não está como separado por vírgula, e sim como separado por ponto e vírgula, apesar de ser o mesmo nome, né? .csv. Então, eu aconselho vocês abrirem a tabela no bloco de notas, verificarem se está separado mesmo por vírgula, e se não tiver, é só vocês clicarem no bloco de notas na opção de localizar e substituir, e fazer a substituição do ponto e vírgula por vírgula. É simples, rápido, fácil, não tem problema nem complicações. Antes de nós prosseguirmos para a criação do nosso new trial, eu gostaria de explicar brevemente como que vai funcionar a nossa tabela. Os experimentos do PCA Ibex, eles funcionam tendo como base uma tabela, né, que vai ser a parte que nós vamos construir agora do nosso experimento. Por isso, para uma construção de bom script, é importante que a gente saiba como montar a nossa tabela, né? Que a gente saiba quais vão ser as colunas que a gente vai precisar, como montar as linhas, quais informações que nós vamos querer recolher, quais informações que nós vamos querer informar. Isso tudo é importante na hora de construir uma tabela. Eu não vou explicar aqui como construir uma tabela, mas eu vou detalhar como nós planejamos a nossa e como que ela funciona, né? Então, qual é a estrutura dela, por que ela tem essas colunas, por que ela tem essas linhas. Eu vou explicar tudo para que vocês consigam entender e fique mais fácil depois para que vocês possam construir a tabela de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito disso, vocês podem olhar um tutorial que tem lá no nosso repositório do GitHub sobre construção de tabela, tá? É um tutorial sobre a construção de tabela desse experimento em específico. Então, como vocês podem ver, na nossa tabela nós temos 5 colunas. A primeira é áudio experimento, a segunda é a sentença A terceira é a sentença B, a quarta é a coluna item e a quinta é a coluna group. Na primeira coluna, chamada áudio experimento, se encontram os nossos áudios. Como vocês podem ver, além dos nomes dos áudios, tem também a extensão deles, que no caso aqui é .wav. Isso é importante porque quando nós continuarmos a escrever o nosso script, vocês vão ver que nós vamos nos referir a esses áudios através da tabela. Então, é importante que o nome que vocês coloquem na tabela seja idêntico ao nome do arquivo. Por isso que a gente coloca a extensão também. Já na segunda e terceira coluna, a sentença A e sentença B, nós temos as opções de interpretação entre as quais o participante pode escolher. Percebam que em uma mesma linha nós temos o áudio e as opções de interpretação correspondentes a esse áudio. Isso é importante porque no nosso script, quando nós formos retomar esses dados, a gente vai retomar esses dados todos juntos, de uma vez só. As duas últimas colunas, item e group,
elas são colunas para identificação na hora dos resultados. Então, a quarta coluna, no caso o item, ela é uma coluna de identificação daquele item experimental. Como aqui a gente está mostrando uma tabela exemplo, né, uma tabela teste, todos os nossos itens experimentais vão estar configurados com o código 1. Mas em experimentos reais, cada item vai ter um código diferente, tá? Cada um dos áudios vai ter um código específico. Não vão ser iguais, né? Já a nossa quinta coluna, group, ela é importante para aqueles experimentos que utilizem do quadrado latino. Nesse caso aqui, como a gente está mostrando um experimento muito curtinho, a gente colocou todos os itens experimentais no mesmo grupo. Mas nós poderíamos muito bem colocar mais 3 sentenças, por exemplo, e colocar um segundo grupo. A boa notícia é que o PCA Ibex aleatoriza os grupos automaticamente. Então, para uma pessoa, ele vai distribuir as sentenças do grupo A e para outra, ele vai distribuir as sentenças do grupo B. E isso acontece de forma automática, sem você precisar adicionar nada ao código. Entretanto, é importante que essa coluna tenha o nome group. Não pode ser grupo e nenhum outro nome, porque senão o PCA Ibex não vai reconhecer como diferentes grupos de sentenças experimentais. Então, você precisa escrever do mesmo jeito que está escrito aqui na tabela, tá? Group com a primeira letra em maiúscula. Eu abri a tabela para edição para vocês verem como ela é separada por vírgula. Além disso, eu queria pontuar aqui que é muito importante que entre as vírgulas não haja nenhum espaço. Se houver um espaço, por exemplo, entre áudio experimento e a vírgula que separa ele de sentença A, vai dar problema no PCA Ibex. O PCA Ibex, ele é muito sensível em relação à tabela. Então, os nomes têm que ser idênticos, você não pode usar nenhum caractere especial no nome e não pode ter espaço entre as vírgulas. Tem que ser nome, vírgula, nome, vírgula, nome, vírgula, nome e etc. Tá? Não pode ser nome, espaço, vírgula, espaço, nome. Ok? Bom, agora que eu já terminei de explicar o que eu queria na nossa tabela, eu vou voltar para o nosso script para que possamos continuar. Continuando a escrever o nosso script, o próximo comando que nós vamos digitar é o comando row. Esse comando é o responsável por apontar para todas as linhas da tabela especificada. Ah, mas o que isso significa? Significa que esse comando row, ele vai contar quantas linhas existem na tabela especificada em template e vai gerar um novo trial para cada linha da tabela. Ou seja, vai ter uma nova tela para cada linha que você tiver escrito na tabela. É isso que o comando row faz. Então, nós vamos ter row, essa setinha que indica que ele vai criar, né, um novo trial, o comando new trial e o nome do nosso new trial, que nesse caso vai ser experimento. Agora, dentro de experimento, nós vamos começar a escrever de fato a estrutura, né, do que nós vamos apresentar na tela para o participante. Então, primeiro, nós vamos usar o comando new audio. Esse comando é o responsável por reproduzir os áudios que a gente indicar. Ele é idêntico aos elementos que nós já tratamos aqui, né? New text input, new button. A única diferença é que, como ele é um elemento sonoro, a gente não vai precisar utilizar o comando .print. Ao invés disso, a gente vai utilizar o comando .play. Uma outra diferença também do nosso comando new audio é que nós vamos dar um nome para esse áudio, né? Então, ele vai se chamar aqui, no caso, áudio experimento. E, em seguida, nós vamos indicar, através do comando row, novamente, qual é a coluna que nós vamos querer puxar o dado da linha, né? Que está sendo lida. Então, por exemplo, o nosso row está lendo a linha 1. Eu vou indicar que eu quero ler o dado fornecido na coluna áudio experimento. Por isso, é muito importante que na hora de construir a tabela, o nome que vocês deem às colunas sejam fáceis de lembrar, porque vocês vão estar fazendo referência a esses nomes o tempo inteiro no código de vocês. E tem que estar escrito
igualzinho, com as mesmas letras maiúsculas, sem espaço, sem nada diferente. Tem que ser idêntico ao que está na tabela. O próximo comando que nós vamos usar aqui é o comando new image, porque além de tocar o áudio, nós vamos querer que o participante veja um ícone, né, de um alto-falante. Para isso, a gente vai usar o comando new image. O new image, ele funciona de uma forma mais parecida com o new text e o new text input. De novo, a gente vai ter o comando .print, né? Porque é um elemento visual, então ele vai ter que ser impresso na tela. Mas dessa vez, a gente vai ter o comando .size também, que vai ser para delimitar o tamanho da nossa imagem. Então, nesse caso aqui, eu estou determinando que a nossa imagem vai ter 90 pixels por 90 pixels. No New Image também, como vocês podem ver, a gente coloca o nome da imagem, tá? Que nesse caso é alto-falante ícone.png. De novo, colocando a extensão, porque a gente está fazendo referência ao documento inteiro, né? Como um todo. Depois de criar a nossa imagem, nós vamos criar um novo botão, que vai ser chamado Próximo. E além de ter o comando .log, que nós já usamos no último botão, nós vamos ter um outro comando aqui, que é o .remove. Esse comando vai ser responsável por remover o botão assim que o usuário interagir com ele. Ah, mas por que a gente está querendo remover? Porque, dessa vez, como a gente não vai ter um outro trial para apresentar as sentenças, como a gente está querendo fazer tudo no mesmo trial, ou seja, que o participante ouça a sentença e depois possa escolher entre as opções de interpretação no mesmo trial, nós vamos precisar remover os elementos visuais da tela para que passe essa sensação de duas telas. Se vocês lembrarem bem, no início do tutorial, quando eu estava explicando a nossa estrutura, eu expliquei essa estrutura desse trial do experimento como contendo duas subtelas, né? É porque é exatamente isso, não são telas em específico, porque não vão ser dois trials diferentes, vão ser o mesmo trial. Mas a sensação que nós vamos passar para o participante é de que é uma outra tela, porque nós vamos remover os elementos visuais que foram apresentados anteriormente. Então, além de remover o nosso botão, né, com o comando .remove, nós vamos também precisar remover a nossa imagem, né, o nosso ícone. Para isso, a gente vai utilizar o comando getImage, que funciona muito parecido com getVar e getText, que a gente já usou lá em cima. Então, aqui a gente vai ter um getImage, retomando a imagem, né, com a extensão. E dentro desse getImage, nós vamos declarar de novo .remove. Assim, nós vamos conseguir criar essa sensação de uma outra tela para o participante. Então, agora que nós já removemos os elementos visuais, né, que nós colocamos anteriormente, nós vamos criar os nossos textos, né, que vão ser as opções de interpretação que o participante vai poder escolher. Então, o primeiro comando que a gente vai utilizar vai ser o new text, como sempre. Só que dessa vez ele vai estar bem diferente, porque ao invés de a gente colocar o texto que a gente quer que o participante veja, nós vamos nomear o nosso new text, que nesse caso vai receber o nome de A, e nós vamos também indicar qual vai ser a coluna que o nosso row vai retomar o dado, né? Então, se o meu row está lendo a linha 1, eu estou indicando aqui que ele vai retomar o dado da coluna sentença A. E a mesma coisa vai funcionar para a sentença B. É o mesmo comando, a única coisa é que vai mudar o nome. Então, em vez de ser A, vai ser B. Em vez de ser sentença A, vai ser sentença B. Depois de criar os nossos new texts, nós vamos usar o comando new canvas. Esse comando é um comando de posicionamento de elementos. Ou seja, com ele nós podemos escolher em qual canto da tela nós vamos apresentar imagens, textos, botões e etc. Se vocês perceberem, até agora, os nossos textos eles foram apresentados um embaixo do outro, no mesmo canto da tela. E isso não foi um problema para a gente, porque não afetava em nada, né, do nosso experimento. Mas agora é importante que o participante consiga ver as opções lado a lado, para que não haja nenhum bias de posicionamento no nosso experimento. Então, a primeira coisa que nós vamos escrever vai ser new canvas,
E logo em seguida, nós vamos definir o tamanho do nosso canvas, né? Então, qual vai ser o tamanho que ele vai ocupar na nossa tela. Aqui, como vocês podem perceber, eu não estou usando medidas em pixels. Eu estou usando medidas relativas. Essas medidas relativas são interessantes para quando você queira que seu participante seja capaz de acessar o experimento em outros dispositivos sem sofrer com a formatação que você aplicar no seu experimento. Ou seja, sem que o participante tenha que ficar dando zoom na tela, ou diminuindo, ou rolando a tela para baixo ou para o lado, porque ele não consegue ver as sentenças como um todo. Esse tipo de posicionamento, né, de tamanho relativo, é interessante para quando você queira uma tela que se adapte melhor a outros dispositivos, além do computador. Dentro do comando .add, como vocês podem ver, as duas primeiras coisas que aparecem são esses valores relativos, de novo, de posicionamento. Então, esse primeiro valor, Center at 25%, ele é um valor que está especificando que eu quero que a minha sentença A apareça a 25% do centro do meu canvas, tá? Já o segundo, Middle at 2%, ele está especificando que a minha sentença vai aparecer a 2% do meio vertical, tá? Ou seja, ele vai aparecer no topo da minha tela, né? Um pouquinho mais abaixo, não exatamente no topo, mas um pouquinho mais abaixo do topo da minha tela. Ou seja, center está se referindo ao posicionamento horizontal da sentença na tela, enquanto middle está se referindo ao posicionamento vertical. Logo em seguida, eu utilizo aqui o comando getText, tá? Com o nome do nosso texto, que no caso aqui é A, que nem a gente nomeou lá em cima no nosso new text. O getText funciona que nem o getImage, como a gente já viu anteriormente lá em cima também. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a nossa sentença B. A única diferença é que no primeiro posicionamento, ou seja, no posicionamento horizontal, ao invés de eu colocar Center at 25%, eu vou colocar Center at 75%. Por quê? Porque eu quero que ele fique no lado oposto da sentença A, horizontalmente, né? Então, se a sentença A está a 25% do centro, eu vou colocar a sentença B 75% do centro. Depois de adicionar, então, a minha sentença A e a minha sentença B, eu vou utilizar o comando print para que a gente consiga imprimir esse canvas na tela. Se eu não adicionar o comando print aqui, os textos vão ser impressos, porque a gente definiu lá no nosso header que todo texto que for criado vai ser impresso na nossa tela. Mas eles não vão ser impressos com essas alterações de posicionamento que a gente fez aqui. Então, é importante que o comando .print esteja presente no nosso canvas para que esse posicionamento seja exibido na tela para o participante. Por último, nós vamos utilizar o comando newSelector. Esse comando é o responsável por tornar as sentenças selecionáveis para o participante. Ou seja, ele pode escolher elas tanto pelo mouse quanto pelo teclado. Para que a gente possa escolher pelo mouse, dentro de newSelector, a gente vai colocar o comando .add novamente. E junto com o comando .add, nós vamos usar getText, tá? Então, nós vamos usar getText A e getText B. Logo em seguida, nós vamos utilizar o comando .keys. Ele não é um comando obrigatório aqui, porque a gente já está possibilitando que o nosso participante escolha pelo mouse. Mas é bom também dar a opção de teclado, caso alguém esteja com um mouse com um mau funcionamento e prefira escolher através do teclado, né, as opções. Ele será o responsável por indicar com qual tecla o participante poderá selecionar as opções. Nesse caso aqui, nós estamos indicando a tecla A e a tecla B. Depois de .keys, nós vamos utilizar o .log e o .wait. Agora que nós terminamos de escrever nosso newSelector, nós vamos fechar o nosso trial. Mas, antes de passar para o próximo, nós vamos adicionar ainda mais um log. Esse log vai vir dentro de template e fora do trial que nós acabamos de fechar. Nesse caso, o log que nós vamos escrever vai retomar as outras duas colunas da nossa tabela, item e group. Depois de escrever .log, nós vamos escrever
o nome da coluna da tabela, group, e vamos indicar de novo com row qual coluna nós estamos nos referindo. Ou seja, se row está lendo a linha 1 da nossa tabela, nós queremos que os dados recuperados sejam os da coluna group, respectivos a essa linha número 1. Depois de adicionar o log para o group e para o item, nós podemos fechar de fato o nosso template, tá? Com o nosso último parênteses, caso vocês já não tenham fechado. Agora, nós vamos criar o nosso último trial, finalmente. Esse trial vai ser bem simples, né? Vai ser o nosso trial intitulado final, e ele só vai conter 2 textos. A única diferença aqui entre esses 2 textos é que, como a gente não vai ter um botão final, a gente vai colocar um .wait dentro do nosso último new text. Depois de fechar o nosso trial final, nós vamos escrever um último comando antes de passarmos para o PCA Ibex. Esse comando vai ser o .setOption counts for progress bar false. Esse comando é responsável por ajeitar um pequeno erro na barra de progresso, que acontece quando nós não adicionamos um botão à nossa tela final. Depois de escrever esse último comando, vocês podem salvar o script de vocês, ou seja, rolar a página até o final e clicar em Commit Changes. E agora nós vamos finalmente passar para a plataforma, para o PCA Ibex. Então eu quero que vocês façam um login na conta de vocês. E eu vou explicar agora como fazer a sincronização de um experimento montado no GitHub para o PCA Ibex. Assim que vocês tiverem feito um login na conta de vocês, vocês vão criar um empty project, né, um novo projeto vazio. E logo em seguida, vocês vão na barra à direita da tela de vocês, em Git Sync. Quando vocês abrirem o Git Sync, vocês vão precisar digitar o endereço do repositório de vocês. Para pegar esse link é muito fácil, é só vocês clicarem em Code e ir para a página inicial do repositório de vocês. Dessa forma, vocês podem só copiar o endereço, né, na barra do seu navegador, ou vocês podem clicar em Code e copiar o primeiro link que aparece para vocês. Mas prestem atenção, se vocês copiarem o link em Code, vocês precisam remover o .git dele, tá? Porque é para que fique só o link do seu repositório, sem esse .git. Então, assim que vocês tiverem copiado o endereço do repositório de vocês, vocês vão clicar em Branch, aqui do lado, e selecionar a opção do branch de vocês, se é main ou master, tanto faz. Selecionem a opção de branch que aparecer para vocês e automaticamente o projeto vai ser sincronizado. Assim que ele for sincronizado, confiram o código de vocês agora no PCA Ibex, porque o PCA Ibex aponta possíveis erros de código. Então, deem uma conferida, vejam se não tem nenhum xizinho, né, do lado esquerdo, indicando algum problema de código, ou nenhum triângulo amarelo com uma exclamação, tá? Se vocês não encontrarem nenhum erro, tá tudo certo, vocês podem clicar em Refresh, em Preview Experiment, e depois clicar em Open New Tab. E agora nós vamos testar se o nosso experimento está funcionando. Se vocês conseguiram fazer esse primeiro teste do script de vocês, vocês podem ter percebido que a configuração das sentenças está esquisita. Eu vou explicar para vocês agora como consertar essa configuração. Vocês vão clicar na aba Aesthetics, que está no lado esquerdo da página do PCA Ibex de vocês, onde vocês encontram o script e onde vocês encontram as tabelas e os áudios, imagens, enfim, qual for o estímulo de vocês. Então, lá embaixo, depois de Resources e Scripts, a primeira aba que vocês vão ver é a Aesthetics. Vocês vão clicar em Aesthetics e dentro de Aesthetics vai ter vários arquivos. Mas o que vocês vão clicar vai ser o arquivo que começa com o Pen Controller. Depois que vocês abrirem o arquivo Pen Controller,
vocês vão alterar a primeira opção que está aparecendo aí para vocês, que é o width. Ela aparece na segunda linha, né, do arquivo. Como vocês vão alterar essa opção? Vocês vão, ao invés de colocar 40 em, vocês vão colocar 55 em, que vai ser o tamanho da nossa tela. Esse width, ele está definindo o tamanho do conteúdo que vai aparecer na nossa tela. Então, vocês estão estendendo um pouquinho a largura desse conteúdo, tá bom? Para 55 em. Assim que vocês tiverem alterado, cliquem em Refresh e cliquem em Open em New Tab novamente. E aí, vocês vão poder retestar o experimento e agora vocês vão ver que a posição ficou certinha. Tá tudo ajeitadinho, bonitinho. Pode ser que na primeira vez que vocês testem o experimento de vocês, ele não carregue os áudios. Isso é normal, tá? Se ele não carregar os áudios, vocês cliquem no botão recarregar, no botão de refresh da página de vocês, ou cliquem em F5 para recarregar a página, que ele vai carregar os áudios 1 hora. Pode ser que na segunda vez também não funcione, mas depois ele vai carregar tudo bonitinho. Depois que vocês testarem e virem que tá tudo certo, não tem nenhum problema, nós vamos voltar para o GitHub. Vocês vão abrir de novo o script de vocês, clicar em editar, e agora nós vamos escrever de fato o último comando do nosso script. Assim que vocês abrirem, abaixo do nosso pen controller reset prefix null, nós vamos escrever o comando pencontroller.debugoff. Coloquem ponto e vírgula, salvem, ou seja, cliquem em Commit Changes, e nós vamos voltar para o PCA Ibex, e agora nós vamos refazer a sincronização. Agora é muito mais simples, vocês não precisam pegar o link de novo, é só abrir o Git Sync, já vai aparecer o link do repositório de vocês, e vocês só vão clicar em Branch de novo e clicar em Main ou Master, qualquer um dos branches que apareça para vocês. Assim que vocês clicarem, a sincronização vai acontecer automaticamente de novo, e aí é só clicar em Refresh na aba Preview Experiment e depois clicar em Open New Tab. Prestem atenção, porque nessa versão do PCA Ibex, se vocês abrirem duas abas diferentes com o mesmo experimento, a segunda aba vai travar, ou seja, vocês não vão conseguir carregar o experimento, ele vai ficar naquela Loading Resources eternamente. Então, fechem as abas antes de clicar em Open New Tab, para que vocês não tenham que fechar as abas e clicar de novo, né? Para que vocês não percam tempo. Então, depois que vocês rodarem o experimento por uma última vez, se não houver nenhum problema, vocês terminaram o script e conseguiram montar um teste auditivo. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam na plataforma que nós iremos tentar responder. Não se esqueçam também de acessar o nosso repositório. Lá vocês encontram os tutoriais mencionados nessa aula, além dos slides de todas as outras aulas, e os scripts e os documentos para montar os experimentos explicitados aqui no nosso curso. Obrigada pelo interesse no curso. Espero que o resto do dia de vocês seja excelente e nós nos vemos na próxima. Até!